custódia sagrada de teu santo sábado, na tua casa de oração. Que o Espírito Santo que nos guiou até aqui, o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas para escrever a tua palavra, seja o mesmo Espírito Santo que nos guie na compreensão da mesma, e ao compreendê-la, possamos entregar a nossa vida em tuas mãos e praticar os teus santos ensinos, com a certeza do poder de Jesus e do Espírito Santo que habita em nós. Nós te rogamos. Amém. Amém. História de Esther, livro de Esther, capítulo 4, verso 1 diz assim: quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Verso 2: chegou até o portão do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pó ou em pano de saco e em cinza. Meus irmãos, aí narra a história de Esther, no momento em que Naamã conduziu o rei para fazer um decreto para matar quem? Todos os judeus. Eu acredito que nós estamos realmente vivendo o fim do fim dos tempos, que não resta muito tempo. Eu nem sei se a geração da minha filha vai conseguir fazer, no meu caso, a terceira geração. Eu não sei. Eu espero que não por morte, mas pela volta de Jesus. As profecias estão se cumprindo aos nossos olhos. E eu digo assim: as profecias precisam ser cumpridas, mas elas não precisam ser cumpridas na nossa cabeça. O que é de ruim das profecias não precisa se cumprir na minha cabeça, mas a parte boa, que elas se cumprem inteiramente em nossa vida. E assim como no tempo de Esther, uma sentença de morte foi dada ao povo judeu. Gente, pensa no povo judeu, que foi prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas principalmente a Abraão, que ele seria pai de uma numerosa nação, como a areia do mar, que não pode ser contada. E aí ele passa 400 anos no Egito. Deus resgata o seu povo, leva para o deserto, leva para a terra prometida. E essa geração e gerações passadas foram ouvindo e experimentaram o poder de Deus, vivenciaram. Aí chega um momento em que o povo de Deus se distancia e Deus permite que sejam levados em cativeiro. No período de Babilônia, eles permanecem lá. Houve alguns decretos para eles retornarem, alguns continuaram nos Medos e Persas, né? Alguns ficaram, e aí agora vem o decreto de morte para eliminar todo o povo de Deus. E Mardoqueu, ele, para expressar a sua angústia, para expressar a sua dor, ele tira as suas vestes, vestes sacros e cinza na sua cabeça, e começa a jejuar, a orar e a prontuar. E diz que quando chegou a rainha Esther, ela também temeu, porque primeiro chegou aos súditos do reino, até chegar na rainha demorou um tempo, para ela saber o que se passava dos portões para fora do seu palácio. E ela também temeu pela sua vida, e ela também chorou, se entristeceu. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história da humanidade, e a gente sabe que faltam para se cumprir praticamente duas coisas, que isso a gente pode dormir e acordar e já está acontecendo, que é a unificação do quê? Da moeda, e logo em seguida o decreto
dominical. Não comprar, não vender, a não ser que tenha, né, o decreto dominical. E no decreto dominical, ele vai paulatinamente até chegar o momento em que aqueles que não aderirem serão o quê? Ameaçados de morte. E diz que o povo de Israel, ao se vestir de saco e cinza na cabeça, eles já estavam vivenciando o velório. É um velório antecipado. O povo judeu estava em comoção de luto e de pranto, mas um luto e um pranto temendo a sua vida. Esqueceram de como Deus conduziu o povo de Israel. Eu digo antes de Abraão, mas vamos pegar desde Abraão, da nação escolhida, raça eleita por Deus para guardar os oráculos sagrados. E o povo esqueceu. Nós estamos em 2023, século 21. Não podemos esquecer o que Deus tem feito na nossa vida. Nós temos vivências espirituais entre eu e Deus, entre você e Deus, entre irmãos que oraram, jejuaram e obteram graças e favores em prol de pessoas. Oração intercessora, ou intercessória, como alguns queiram chamar. Mas nós não podemos esquecer de olhar para o passado e relembrar o que Deus tem feito e fez pelo seu povo e por você, para que quando os momentos difíceis que nem esse de Mardoqueu e da rainha Esther e dos judeus dessa época vivenciaram, há momento de luto e pranto, mas o nosso luto e o nosso pranto tem que estar atrelado a quem? A quem, meus irmãos? A Deus. Mardoqueu se vestiu de pano de saco e cinzas, e ele não ficou só no pranto, orando e jejuando e chorando, não. Ele foi buscar auxílio de Deus. Aí Deus lembrou a Mardoqueu que quem poderia ajudá-lo nesse momento? A rainha Esther. Meus irmãos, todos nós nascemos neste mundo com um propósito. O primeiro propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida é que tenhamos vida eterna, e vida eterna em abundância. Mas Ele também nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolher o que eu quero para a minha vida e aquilo que eu não quero, de acalentar e reforçar a educação que eu recebi de casa e tirar algumas arestas, fechar daquilo que a educação dos meus pais não foram boas, para que eu possa me firmar na verdade. Eu tenho poder de escolha. Quando você estava sendo gerado, você já foi um campeão, uma campeã, porque entre milhões de espermatozoides, um fecundou o óvulo, e esse quem venceu a primeira maratona foi você e foi eu. Deus já sabia que você iria vencer. Ele tem um propósito para a sua vida. Nós somos especiais aos olhos do nosso Deus. E as escolhas que nós fizemos ou que estamos fazendo vão nos firmar na verdade ou vão nos colocar entre o pé na verdade e o pé na mentira. Um pé seguindo a Deus, um pé seguindo Satanás. Mas nos dois pés separados eu estou totalmente no pecado. Não existe meio salvo. Ou você está salvo, ou você está o quê? Perdido. Satanás sabe disso. Em toda a história do livro de Esther, a gente vê a ação de Satanás, do inimigo de Deus, movendo a história da humanidade. E ele aparecendo mesmo, dizendo que ele é o inimigo declarado através de quem? De Amã, não é? Declaradamente aberto lá, o inimigo manifestando. Só que esse inimigo, ele é um inimigo que vencido, meus irmãos. No momento em que você está no choro, no pranto, na desilusão, num sentimento de ansiedade, lembre-se, o seu inimigo é um inimigo
Ele quer arregimentar, Ele quer aumentar o seu exército. Esse é o plano dele. Ele sabe que cada ser humano salvo é mais tempo que ele vai passar queimando, porque alguém vai ter que ser queimado pelos pecados que você carrega. Que não seja eu nem você para ser queimado pelos nossos pecados, mas que recaia sobre o originador do pecado. Tanto é que no Espírito de Profecia, na Bíblia fala que a última criatura que vai ser queimada é quem? É Satanás. E quando ele for queimado, não vai ter mais nem raiz e nem ramo. É a última criatura, originador do pecado. Não desista de fazer a vontade de Deus. Esse inimigo é um inimigo vencido. Nós estamos numa batalha, meus irmãos, que é invisível. Não dá para ver a olhos nus. Agora, se você pedir, Deus, abra meus olhos para que eu possa ver essa batalha entre o bem e o mal, Ele vai te abrir os olhos. E você vai poder ver como a luta dos anjos maus, dos demônios, com os anjos de Deus o tempo todo. Os anjos, o anjo da guarda que Deus te deu, te livrando das armadilhas de Satanás. E Satanás com seus demônios o tempo todo, se regimentando e tentando destruir a sua vida. Porque se ele destruir a sua vida em pecado, você está eternamente perdido. Mas, se você morrer fazendo o que é certo, você está eternamente salvo. Ele sabe disso. E Ele vai buscar brechas em momentos que você não está bem com Deus, para que Ele possa se arregimentar com você no exército de Satanás. Mais do que um homem que confiava em Deus, foi o primeiro a se prostrar diante de Deus, mostrar a sua indignação, mostrar o quão terrível é o pecado. E ele não ficou só nisso. Ele lembrou de Esther. Deus colocou a rainha Esther, uma judia, órfã, para ocupar um posto, para cumprir um dever. Eu não sei qual é a sua profissão e que posto você ocupa dentro e fora da igreja, mas uma coisa eu sei: todos nós somos especiais perante os olhos de Deus, e todos nós nascemos com um propósito, e nós temos uma missão. Aí alguém diz assim: eu sou só dona de casa. Aí está a maior obra, a maior missão conferida a uma mulher: é guiar os seus filhos no caminho de Deus, é manter a sua casa na unção do Espírito Santo. Então, se você olha para você e diz assim: eu só sou uma dona de casa, olha para você e diz: eu sou a melhor dona de casa, porque Deus tem me usado grandemente para cumprir o seu propósito. Tem uma pesquisa feita para o Harvard em 1997 que diz assim: que se as mulheres cuidassem da sua família, mais da metade das mazelas deste mundo deixariam de estar na grande proporção, não é de não existirem, deixariam a proporção menor, não teria essa proporção que nós temos hoje. Com a ida da mulher, a emancipação da mulher para o mercado de trabalho, isso é bom e isso é válido, ficou algo em aberto no celular, na sua família. Aí vem o sentimento de culpa por passar o dia inteiro fora trabalhando para ajudá-los na educação, e a educação de base. Tem até um filme, né? A mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Então, se você acha que você é só uma simples dona de casa, eu te digo, pela palavra de Deus, que é a melhor profissão que uma mulher pode ter: é dar à luz e educar essa criança nos caminhos que levam à vida eterna. Serem homens e mulheres bons para a sociedade e para o reino eterno. Agora, se você tem outras profissões, Deus também te usa, e usa muito.
Basta você se colocar nas mãos de Deus. Aí as crianças dizem assim, as crianças juvenis, os adolescentes: eu não trabalho, eu não tenho condições financeiras, e aí como é que Deus vai me usar? Deus te usa lá na escola, dando bom testemunho, obedecendo os pais, ajudando o pai e a mãe nos deveres da casa, acompanhando os pais na pregação do Evangelho, ajudando a abrir a Bíblia, orando, testemunhando do poder de Deus feito na vida de cada estudante, desde lá dos 2 anos, 3 anos de idade. Todos nós nascemos com um propósito e somos a imagem e a semelhança do nosso Criador. Não tem ninguém tão insignificante que não é especial aos olhos de Deus. Só que Esther, ela confirmou o seu propósito quando Mardoqueu disse para ela: olha, porventura você não foi para este posto para cumprir o propósito de Deus neste momento, para livrar o povo de Israel, para livrar nós judeus? E aí eu faço a pergunta hoje, no dia da mulher missionária adventista. Mulher, especificamente para mulher, desde a criança a mais idosa. Deus tem lhe chamado e tem deixado você viver 2023, passar pelas tribulações que nós passamos nos 2 anos anteriores, porque Ele tem uma missão e propósito para você, que as pessoas que estão ao seu redor devem ouvir das boas novas que alcançou o seu coração. Irmãos, estar na casa de Deus não é segurança para dizer que estamos salvos, porque nós sabemos que tem muitos que ocupam o banco da igreja e estão o quê? Perdidos. Estar na casa de Deus não é segurança total. Segurança total é estar nas mãos do nosso Criador e cumprir a nossa missão. Se Deus permitiu você passar pela sombra da vale da morte, que nós passamos sem distinção de raça, credo, financeiramente, de estudo, não existiu. Todos nós, no mundo inteiro, passamos por adversidades nesses 2 últimos anos, os 3 últimos anos. Se você passou e Deus lhe guardou, lhe protegeu, se permitiu, entes queridos seu, ir dormir, porque Deus sabe todas as coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza: nós não estamos protegidos plenamente por estarmos na casa de Deus, se nós não estivermos ligados à videira que é Cristo Jesus. E foi isso que Mardoqueu lembrou a Esther: você não está protegida por estar dentro do palácio. Olha a sua origem. Você é judia, você é órfã, você faz parte do povo de Deus. É momento de você se esconder, é momento de você revelar quem tu és, a tua identidade. É momento de você compartilhar as boas novas do Salvador. E aí sabe o que a rainha Esther fez? Depois de Mardoqueu, um homem de fé, de confiança em Deus, de um líder, de um motivador, abrir os olhos da rainha Esther, de motivá-la a cumprir a sua missão. Aí vem Esther, ficou abalada. Eu posso perder a minha vida, eu vou ou não cumprir a minha missão? Irmãos, olha o que Esther falou em Esther capítulo 4, verso 16. Vá e reúne todos os judeus que estiverem em Suzã, jejuem por mim, não comam, não bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela não está falando por si só, ela está falando imbuída do poder do Espírito Santo de Deus. Não era mais confiando nela, ser humano, mas confiando no poder de Deus. Ela olhou o passado, viu como Deus guiou o seu povo, que quando Deus chama, Ele não chama os melhores, mas Ele capacita todos quando Ele chama. E aí ela se preparou, voltando para
em 2023, Ministério da Mulher. Começamos o ano em fevereiro, 10 dias de oração e 10 horas de jejum, te preparando para cumprir o quê? A missão. Antes de ir para a ação, é preciso se fazer o quê? Se separar, tirar momentos para estar ligado na videira para fortalecer. O soldado, antes de ir para a guerra, ele vai para onde? Vai para o quartel se preparar. Vão lá rever as estratégias, para depois ir para o campo de batalha, estrategista. E aí o que a rainha Esther fez? Orou, jejuou, mas não foi sozinha. Oração intercessória. O poder de estarmos em comunhão e vivermos em comunidade, para um auxiliar o outro. Lembra quando estávamos aqui fazendo a consagração das duplas missionárias? Na hora que estavam recebendo o kit, eu não estou aqui recebendo o kit, mas eu estou em oração. Por que em dupla missionária? Porque quando um está falando, o outro está orando, pedindo a unção do Espírito Santo, para quem está sendo usado e para quem está recebendo, abra-se o coração para ouvir a pregação. Somos estrategistas, o povo de Deus é estrategista. E aí depois dela fazer isso, ela sabia que ela poderia se colocar na frente do rei de qualquer forma. Ela podia pedir, olha, uma audiência com o rei. Ela podia pedir audiência com o rei, mas também poderia ser o quê? Negar. Acabou-se a oportunidade. Ela era a esposa do rei, não tinha autoridade de ir à presença do rei sem ser chamada. Se fosse, morreria. E ela estava com uma missão, que era libertar o povo de Israel, o povo judeu, e a sua própria vida. A Esther é estrategista. Ela parou, orou, jejuou, se preparou fisicamente, se preparou espiritualmente, porque ela estava lidando com quem? Com o exército de Satanás, com o inimigo declarado e aberto do povo de Deus. E agora ela faz o quê? Ora e jejua, junto com seus amigos, com seus aliados, com seus empregados. E agora, como eu vou abordar o rei? Estratégia. Que forma eu posso abordar o rei para que ele me escute e eu tenha graças aos seus olhos? É por isso as duplas missionárias. É por isso que a igreja, desde o departamento infantil e todos os departamentos da igreja até o missionário, buscam estratégias de como levar a mensagem ao mundo. Saúde, comunicação, educação, vários setores. Os evangelistas, é estratégia. Deus quer que você use a sua faculdade mental que Ele lhe deu para criar estratégias, para conversar com as pessoas, para falar do poder vivificador de Cristo Jesus. Não perca as oportunidades. E depois ela usar a estratégia para falar com o rei, ela obteve graça ao poder do rei para reverter a situação. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 8. Muitas pessoas pensam que deve só orar. Eu vou orar, vou jejuar e as coisas vão acontecer. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina que o primeiro passo é orar e jejuar, mas tem o segundo passo, que foi o que Esther e Mardoqueu fizeram. Provérbios capítulo 8, verso 14. Amém, misericórdia? Eu peço licença para ler na linguagem de hoje. Vai estar diferente na tradução José Ferreira de Almeida, mas esse verso na linguagem de hoje acalenta o meu coração e eu acredito que vai acalentar o coração de você também. Faço planos e ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Faça planos e coloco em prática. Não adianta só orar e jejuar se você não arregaçar as mangas e ir para a ação.
sair daqui, não ir para o campo, para a ação, de orar com uma irmã. Eu até vi aqui a lista, né, das famílias que vão ser visitadas. Ação. Orou, se preparou, se consagraram. Ação. A hora de lutar. E foi isso que Esther fez. Foi para a ação, estratégia, para que houvesse favor aos olhos do rei. Faço planos e ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Provérbios capítulo 4. Verso 23. Também vou pedir licença para ler na linguagem de hoje. Provérbios 4, verso 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tome cuidado com o que você pensa. Alimentar certos pensamentos vai fazer com que você desça a ladeira abaixo. Mas ficar alimentando o amor e o cuidado que tem Deus por você, relembrar o que Deus tem feito por você e pelo seu povo, ao relembrar os versos da Bíblia, ao relembrar e cantar alguns hinos, eleva uma alma e te faz subir, em vez de descer. Cuidado com seus pensamentos. Ele guia a sua vida de vitória ou uma vida de derrota. Por isso que a depressão, a ansiedade tem seus picos, porque mexe estritamente aonde? Nos pensamentos e nas emoções. Irmãos, tem 2 versos do livro de Esther, para a gente concluir aqui, que me chama a atenção e que faz refletir. Primeiro é Esther 4, capítulo 4, verso 14, que no finalzinho diz assim: no finalzinho não, logo no início: porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para quem? Para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi levado à condição de rainha. Dos versos todos de Esther, tem 2 que me chamam a atenção. Esse é o primeiro, que me faz, como diz os adolescentes, cair na real. Se eu não for, Deus manda outro, porque Deus não se apega. Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, um Deus justo. Ele aceita as nossas escolhas. Por isso que tem lá, diz que se eu não falar, as pedras o quê? Clamarão. Elas falarão. Então, se eu não ocupar o meu posto, Deus substitui e coloca outra pessoa e capacita. E eu espero que nessa manhã, com a história de Esther, os nossos olhos sejam abertos, que nós sejamos impactados por essa palavra. Porque se você ficar calada, se você ficar calado, outro virá e cumprirá o propósito. Que esse não seja a minha realidade nem a sua. E depois, Esther, capítulo 4, verso 16, que aí diz assim: vá e reúna todos os judeus que estiveram em Suzã em jejum por mim. Não comam, nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. É a parte final desse verso. Se eu tiver que morrer, morrerei. Porque morrer em Cristo é a garantia da salvação eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero grandemente que o poder do Espírito Santo, que realmente inspirou os profetas e a profetisa do nosso tempo, seja o Espírito Santo que habite na sua mente e na minha mente, para compreendermos a palavra de Deus, a regra de vida,
Muitos buscam a juventude, mas a gente sabe que a juventude se encontra onde? Na Bíblia. Que a briga entre o bem e o mal vai acabar no planeta e no universo. E ao acabar, quem estiver no exército de Cristo terá uma vida eterna e eterna em abundância, sem doença, sem saudade, sem clamor, sem ranger de dentes, sem fome, sem dor de estômago, porque não tem o que comer, sem tristeza, sem depressão, sem câncer, porque Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Esse é o local onde a gente encontra a vida eterna. Só que o poder do Espírito Santo fechado, ele não tem. Eu preciso abrir a palavra e não deixar lá no Salmo 23, no Salmo 91 lá aberto pegando poeira, porque ela também não tem poder assim. Ela só tem poder se eu ler, meditar e praticar. Bem-aventurados aqueles que ouvem e praticam as palavras das boas novas de Deus. E aí, revestidos do poder do Espírito Santo que habita em nós, ao estarmos todos os dias em conversa com o nosso Jesus, nós vamos nos tornando mais semelhante a Jesus. E vamos conseguir cumprir a nossa missão. Para onde você vai quando não tem ninguém para te dar um abraço? Para onde você vai quando não tem ninguém para enxugar suas lágrimas? Para onde você vai quando você deseja não estar mais neste mundo? Para onde você vai quando você tem algo bom para contar? Para onde você vai quando você quer desabafar, quer fazer estratégias e planos para melhorar de vida, tanto espiritualmente como físico e materialmente? Para onde você vai? O ser humano, ele não tem poder nenhum se não estiver ligado com a videira. Eu sei para onde eu devo ir e você também deve ir em todas essas situações. É aos braços de Jesus. Ele não importa se é de dia, se é de madrugada, se é de noite, se é meio-dia, se você está no sol quente, se você está no ar condicionado, se você está rodeado de gente, você está sozinho se escondendo debaixo da cama. Deus nunca está ocupado para te ouvir. Ele nunca está ocupado para te colocar no colo e te acalentar e dar aquilo que você precisa. Ele não vai dar o que você pede, porque a gente pede mal. Mas a gente pedir bem, Ele nos dá. Mas a gente tem a certeza que Ele vai nos dar o que é preciso para que a gente permaneça firme e forte. E ao permanecermos firmes e fortes em comunhão com Jesus, nós temos poder para testemunhar do poder. E é com esse desejo de juntos testemunharmos que eu convido a colocarem-se de pé e junto cantarmos o hino Vou Testemunhar